Léo Fontinelli, companheiro, meu irmão, vamos aqui falar dessa importante vitória do Ceará, né? Superou a primeira fase, era favorito, confirmou o favoritismo, goleia a equipe da Caldense fora de casa, 3-0 pro Vozon. Meu caro, traga a sua leitura desse jogo, irmão. Boa noite, Celso, Cássio. Esse elenco eu já vinha destacando no último telecast que a gente fez sobre o jogo do Ceará, que uma coisa muito positiva desse elenco do Ceará, assim, não é um elenco que tecnicamente enche os olhos, eu acho que é um elenco ainda com muitas carências, mas é um elenco que tem um traço fundamental para uma Série B. Assim, é um elenco que decidiu que vai brigar. Em todo jogo, o Ceará briga. E o torcedor do Ceará era um torcedor muito acostumado, principalmente nesses anos de Série A, de ver o time sempre fazendo contratações mais caras no mercado, jogadores de uma prateleira maior, e ver o ano o Ceará exatamente se enganchando com esse tipo de adversário. Então, assim, uma coisa que preocupava muito a torcida era de que forma esse elenco desse ano mais cru, com menos qualidade, com menos recursos, com o próprio departamento de futebol se montando, o próprio política do clube se montando, como é que esse elenco ia corresponder no início de temporada, né? Onde o time era azarão no estadual, azarão no Nordestão, e vinha para uma Série B complicada, assim, de readaptação. Mas o time, desde o começo, mostrou que é um time que vai brigar, assim, é um time que briga pelas bolas, é um time que pelo menos nesse aspecto está deixando o torcedor tranquilo, assim. É um time que vai levar a sério esse tipo de jogo. Assim, é um elenco que está entrando nessa mentalidade do que vai ser o 2023 do Ceará. E é esse ponto, muito mais do que gols, vitórias, que vem dando esperança à torcida. Aquele jogo de Série B que preocupa, ou aquele jogo de Copa do Brasil que preocupa, né? Um adversário mais frágil, mas aquele jogozinho traiçoeiro, e a gente já viu algumas surpresas nessa primeira rodada, nessa primeira fase. Mas o Ceará começou como a gente esperava que fosse começar, marcando sob pressão, marcando em cima, não dando a possibilidade daquela Caldense entrando no jogo, e ali faz um golzinho, ali se fecha e segura o resultado. Então o Ceará já foi para cima, já foi pressionando, com 3 jogadores, mantendo aquela pegada com 3 jogadores, 2 abertos, Eric por um lado, o Janderson pelo outro, o Vitor Gabriel mais centralizado, e os 3 ali já pressionando, assim, o próprio Kaique Gonçalves, que era um volante mais marcador, também saindo para marcar em cima, para pressionar a saída de bola. Mas o que preocupa e continua preocupando o Ceará, inclusive foi motivo de uma fala do técnico Morínigo nas últimas coletivas, que a preocupação dele, e ele continua falando sobre isso, é o posicionamento defensivo do Ceará. É um setor onde o clube agora deve reforçar, deve trazer reforços, assim, o departamento de futebol já deixa isso bem claro, porque a zaga do Ceará vem falhando muito, assim, uma zaga, como a gente já dizia, assim, muito lenta, pesada, e conta com 2 jovens, Luiz Otávio machucado há muito tempo, o Thiago Paindussá vem jogando, vem sendo o zagueiro que vem sendo mais utilizado, mas é um jogador lento, é um jogador pesado, e hoje com menos de 3 minutos de jogo a gente já viu um problema que é crônico já dessa defesa do Ceará, que é a bola aérea, e ali o Varley, que estava fazendo a sua estreia ali, precisou salvar ali uma bola que o Thiago Paindussá não fez a cobertura ali, podia já antes dos 3 minutos ter saído, ganhou um gol da Caldense, e a gente viu ali o Thiago Paindussá falhando no posicionamento, tentando se recuperar, e o Ceará tentava, pressionava, mas hoje, assim, a criatividade do Ceará, do meio campo, daquela construção ali, ela hoje estava meio travada. A Caldense congestionou mais aquele meio campo, assim, era um espaço que os últimos times que o Ceará enfrentou, eu acho que até o próprio Sport deu o CRB, até com o Ceará jogando com o time misto, o próprio Fortaleza, o Ceará teve mais espaço no meio campo para jogar. O próprio Kaique Gonçalves, quando jogou nas últimas partidas de volante na sua posição original, ele conseguia conduzir a bola pelo meio, ele conseguia ser mais uma peça ali conduzindo, tocando, usando os pontos que o Ceará tem, com o Eric, o Janderson. Então, hoje a Caldense conseguiu congestionar aquele setor, e com o Kaique Gonçalves avançado, ela conseguiu ter espaço também, e chutou muito de fora da área, né? Acho que o Richard pecou demais em deixar muito esse golpe de vista, ele olhava muito. Eu acho que o Ceará permitiu demais a defesa naquela aproximação ali
de permitir aqueles chutes ali de média distância, e ali podia ter saído um gol e complicado o placar para o Ceará. Mas logo no começo, assim, uma jogada de um jogador que foi muito criticado quando chegou aqui. Há pouco tempo atrás ainda era motivo de piada, que é o Vitor Gabriel. E com as críticas todas justificadas, assim, depois que surgiu como uma promessa da base do Flamengo, realmente não deslanchou, teve oportunidade no Juventude, em outros times, mas não deslanchou, assim, acabou vindo para cá mesmo, diante de muitas críticas, até porque é uma posição que a torcida do Ceará se ressente, assim, desde o Arthur Cabral, de ter um centroavante. Então o Vitor Gabriel veio com muitas críticas, muita crítica, mas desde o começo do ano ele vem mostrando que vai ser útil, que pode ser útil. Esse é um cara que briga, é um cara que acha o espaço, é um cara que ganha na força, é um cara que briga enquanto ele está em campo. Você vê que ele está com a disposição física, ele tem uma carga física que permite isso. Assim, ele marca, ele pressiona, ele incomoda os zagueiros, ele acha o espaço. E hoje o primeiro gol do Ceará surgiu disso, né? Uma bola que ele pegou, ele arrancou, levou com força ali, achou um passe para o Eric ali, já quase caindo, marcando, achou o Eric cruzou. E o Janderson, que eu não vim achando o Janderson tão bem na partida, assim, é uma peça fundamental, assim, nesse ano do Ceará, mas eu não vim achando o Janderson tão bem. Não acho que ele fez uma grande partida, apesar do gol, mas o Janderson ele limpou e conseguiu achar. Então, assim, aquele primeiro gol tão cedo deu aquela tranquilidade para o Ceará. E o Ceará continuou, assim, martelando, mas, assim, nesse jogo em especial, assim, eu acho que muito pela condição do gramado, e não tem como tirar isso da equação, assim, o gramado dificultava muito aquele toque de bola do Ceará, aquela tentativa, porque o Ceará vem mostrando uma crescente nessa organização, assim, é inegável que o Mourinho, com exceção da defesa, que ainda precisa, eu acho que o problema da defesa principalmente de peças, muito mais de posicionamento, assim, é muito mais de peças, mas o restante do time, ele vem ajustando, vem dando um padrão de jogo, acho que o time vem sempre nessa crescente. Mas hoje, claramente, o time caiu, mas nessa questão de construção, nessa questão de passe, da bola jogada com os pés, havia muito erro de passe, de posicionamento, mas acho que por uma questão muito mais do gramado. Realmente a bola quicava muito, prejudicava. Mas ali no momento do controle do jogo, assim, a Caldense, o Ceará fez 1-0, a Caldense veio para cima, continuou com aquele mesmo volume de jogo. Realmente a Caldense chegou demais, o Ceará permitiu que ela chutasse muito e ali pudesse tornar o jogo um pouco mais perigoso. Mas aí o Vitor Gabriel fez um golaço, né? Um golaço ali e cortou para dentro, deu uma bola ali tirando do goleiro ali. Um gol de muita categoria. Ali deu tranquilidade e o Ceará conseguiu ali conduzir a reta final do jogo. Eu acho que hoje gostei muito, principalmente no primeiro tempo do Varley. Ele entrou, assim, o Ceará, o torcedor do Ceará hoje, qualquer lateral direito que entra, ele já fica um pouco mais aliviado, assim, porque pelas opções que a gente tem de peças, o Michel Macedo tá voltando aí de contusão, mas o Ceará, a torcida do Ceará não confia muito nas peças, no Igor, é uma peça com baixo nível técnico, o Marcos Ítalo Buiú, que agora assinou com o Sampaio Corrêa, acabou de sair. Então, dentre das opções, eu acho que hoje o Varley se mostrou essa peça interessante, assim, eu acho que ele apoiou demais, foi ponto. Eu acho que quando foi chamado para marcação também, acho que não aquele lado da defesa ali mais frágil, por causa justamente dessa falta de velocidade do Thiago, eu acho que ele combateu, acho que ele ocupou bem os espaços e apesar da fragilidade do adversário, eu acho que deixou uma boa impressão assim para esse primeiro jogo. E o terceiro gol, o Lovanor, que vinha muito mal na partida, que vem muito mal no ano, assim, é um jogador que chegou com muita expectativa, mas que ainda não engrenou. Respondeu. Assim, não faz boas partidas, tem os golzinhos, mas sem boas atuações, sem atuações, assim, é um jogador que chegou cercado de muitas expectativas, mas que ainda não entregou. E pouco antes perdeu um gol absurdo, assim, pouco antes de fazer o gol dele, perdeu um gol absurdo, mas hoje ele pegou a sobra ali de um chute do Jean Carlos, e eu acho que até que ele tentou perder o gol, assim, fez de tudo ali, mas o zagueiro ali chegou junto na hora ali e conseguiu fazer com que ele botasse a bola para dentro. Então, assim, é um resultado muito construído na base dessa luta, assim, dessa briga. E é um time que vai precisar, vai enfrentar esse tipo de gramado, vai enfrentar esse tipo de adversário, vai precisar propor jogo, assim, na maioria do campeonato, durante a Série B, principalmente. Então, assim, é o perfil de elenco que está agradando a torcida. É um perfil de elenco que eu acho que traz um espírito
interessante para uma Série B, para inclusive um ano complicado politicamente. Eu acho que é um perfil de elenco que consegue tentar se fechar. E até já mencionei no último programa sobre isso, assim, que pessoas de dentro do Ceará falam isso, assim, que esse elenco chegou, muitos jogadores chegaram muito motivados e ainda sem estarem contaminados pelo peso que vinha de 2022. Mas ele disse que era inegável, assim, à medida que o tempo ia se arrastando e a situação política não ia se desenvolvendo, que algumas peças ficavam do ano passado, eles percebiam que isso ia contaminando aos poucos o elenco. E ele, assim, o que se sente hoje é que esse elenco está criando identidade própria, que algumas peças são fundamentais no Ceará hoje para manter esse vestiário, entre elas, que ele citou, o Guilherme Castilho, o Jean Carlos, diz que o Jean Carlos é um cara que está muito, muito dentro do vestiário, assim, muito presente junto com o Guilherme Castilho, trazendo esse ambiente. E diz que essa mudança política, com os resultados, com o crescimento de rendimento, está realmente extirpando esse estigma de 2022, esse peso que ainda existe. Lógico, tem uma influência, ainda existe, a torcida está voltando a acreditar, mas, assim, essa conexão está voltando a surgir. Assim, há muito tempo que a gente não conseguia ver um sinal mínimo disso. É um começo, é um sinal, é uma faísca, mas eu acho que até o momento, assim, o que a torcida está tendo muita esperança, principalmente no perfil desse elenco. Uma vitória importante, um resultado que precisava vir por todos os aspectos, assim, em um ano como esse para o Ceará, é um jogo que é um rastilho de pólvora ali para uma tragédia, né? Você levar um gol, uma bola vadia ali, levar um gol, e você influencia num buraco financeiro que já pode surgir, na bala emocional do elenco, você já faz contratações virem mais atrapalhadas, então, assim, foi um avanço importante, fundamental, e principalmente pela forma como se deu, pela postura do time. Me fala os destaques desse jogo, meu caro Léo Fontinelli. Gostei muito do Varley, principalmente pelo primeiro tempo. Eu acho que, principalmente por essa característica mais de fragilidade defensiva que ele tem, eu acho que hoje o Kaique Gonçalves caiu um pouco mais ali, tentando fechar o espaço dele, mas eu acho que ele entendeu bem essa troca de posição, essa proteção que ele precisou. Acho que ele foi muito combativo, acho que ele evitou que aquele espaço ali ocupado pela lateral direita do Ceará ali fosse mais prejudicado em termos defensivos, ficasse mais exposto. Acho que ele foi bem, eu acho que ele apoiou muito bem, eu acho que ele fez, e entendendo que é um jogador que acabou de chegar, né, que ainda tem a questão de adaptação física, vai se equilibrar ainda com o restante do elenco. Então, assim, a queda dele no segundo tempo é muito atribuída a isso, assim, sem dúvida nenhuma, tem esse componente físico aí. Então, acho que ele se entendeu bem com o Eric nessa transição de tabelar, de passar, e eu acho que é uma arma que o Ceará pode usar muito bem no futuro. Outra peça que eu gostei muito foi o Kaique Gonçalves, mais uma vez, assim, eu acho que hoje foi um jogo que ele não apareceu tanto como ele vinha aparecendo, principalmente no aspecto ofensivo nos últimos jogos, jogos que eu destaquei sempre que ele estava conduzindo bem a bola, estava jogando ali de cabeça erguida, estava achando o espaço, ele estava sendo inclusive mais meia do que o próprio Jean Carlos quando entrou, do que o próprio Guilherme Castilho quando entrou. Então, assim, um volante que tem aquele poder de marcação interessante e ao mesmo tempo ele está sabendo construir, está ganhando confiança e está crescendo na posição de origem dele, né, já que ele voltou da lateral direita onde ele estava improvisado. E o melhor da partida, sem dúvida, o Vitor Gabriel. Eu acho que brigou até o final do jogo, marcou gol, criou a jogada do primeiro gol ali, ele que iniciou, fez gol, podia ter feito outros, assim, brigou, marcou, e não tem como... Teve outras oportunidades, assim, mas não tem como não deixar de destacar o melhor da partida para o Vitor Gabriel mais uma vez. Eu acho que ele vem sendo uma das peças mais regulares da temporada. E espero que o Ceará tenha essa peça nesse 9 aí, que o Ceará tem tanta dificuldade aí até o final da temporada. Boa. Tem algum destaque negativo? Não, assim, hoje não achei ninguém tão abaixo. Assim, achei o Luvanor bem mal, mas fez o gol ali, teve pouco tempo, assim, é um jogador que ainda precisa engrenar. Acho que o Richard, até o momento do terceiro gol ali, ele estava errando muito. O primeiro tempo forçou muito a questão de golpe de vista, de não pular muito na bola. Acho que ele na saída de bola ali estava meio, acho que até pelo gramado, meio
meio receoso. No segundo tempo ali, entregou uma bola no pé do jogador ali, que poderia ter resultado em um gol ali da Caldense, ali se complicou de forma desnecessária, mas acho que não ao ponto, assim, de ser colocado como um destaque negativo, assim. Uhum. Só essas menções. Não chega a ficar tão dissonante, né? Não. O Ceará pega o Ituano em São Paulo na sequência, né? Assim, Isso. um nível de dificuldade um pouco maior, o Ituano não está tão bem no estadual, mas eu acho que o Ceará está numa crescente. O mando de campo pode pesar, mas continua sendo um jogo acessível. O fato de não vai ter um empate, mas assim, acho que o Ceará ainda tem condição de avançar para a terceira fase, mas deve pegar um pouco mais de dificuldade na próxima fase. Sim. Ao contrário, por exemplo, se o Náutico facilitou, se o Náutico facilitou a terceira fase, né? Como? Inclusive o adversário de estreia na Série B. É o Ituano, né? Uma repetição do confronto. Porra, tá aí interessante. Tu trocava os 3 pontos da Série B pela classificação na Copa do Brasil? Fácil. Sei não, viu? Fácil. Não sei não. O Ceará tem dinheiro, porra. Não, para dispensar 1 milhão e 400? 2. 2. Dá não. Abraço, fácil. 3 pontinhos a gente recupera depois. Sem se recuperar não, viu? Veja só, eu não estava preparado para a informação de que era o jogo de estreia do Ceará, não. Não tinha me dado conta disso, não. Porra! Isso costuma acontecer muito no jogo, de quando tem esse tipo de chaveamento, aí o cara, acontece muito brasileiro, né? O time enfrenta pela Copa do Brasil, aí no domingo tem o mesmo jogo pelo brasileiro, acontece nessa sequência. Não vai ser isso, porque a segunda fase deve ser ainda em março e a Série B começa depois, então não tem esse risco. Mas essa proximidade vai dar aquela sensaçãozinha de, porra, era para agora que tu faz o resultado, porra.